Bem, pessoal, então continuando aqui as nossas aulas de aprendiz de torneiro, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a tabela de roscas. Então a tabela de roscas é diferente da tabela de avanços. Então vocês viram lá que o avanço é de acordo com o passe que a gente quer dar naquele material ali. A gente quer avançar um pouco mais ou um pouco menos ali para tirar mais material linearmente. Quando a gente quer tirar mais material transversal, a gente afunda a ferramenta. Quando é em linha, a gente aumenta o avanço. Aí, quando a gente aumenta o avanço, ele vai estar tirando um pouco mais. Aqui em rosca, nós temos os passes de rosca. E uma das coisas que os aprendizes de torneiro falam mais é: eu quero fazer uma rosca quadrada. Aqui na tabela não existe rosca quadrada. Não tem passe de rosca quadrada. O que nós vamos ter aqui é o passe de rosca em polegadas ou em milímetros. Se nós querer fazer um passe de rosca quadrado, a ferramenta tem que ser de acordo com aquele passe de rosca. Eu vou fazer aqui para a gente, só para demonstração, um passe de rosca de 4 milímetros. Não sei se vai pegar aí, olha, de 4 milímetros. Quando eu falei para vocês, eu não vou poder fazer recâmbio aqui porque não tem engrenagem. Então ele vai ficar bem aproximado aqui, porque o recâmbio dele está diferente. Então esse é o passe de rosca de 4 milímetros. Aqui a tabela de rosca de milímetro. Não vai pegar muito bem aí, mas vai dar para ver, eu falo para vocês. E aqui a de polegadas. Então quando nós queremos fazer um passe de rosca de 4 milímetros, por exemplo, a nossa ferramenta ela tem que ter 4 milímetros. Porque quando avançar lá, o torno vai estar avançando 4 milímetros e fazendo esse passe de rosca. Nós temos que deixar esse material preparado na bitola que nós queremos. Esse passo de rosca de 4 milímetros, ele não influirá no tipo de material que nós vamos usar. Por exemplo, aí, nós podemos usar um material de 4 polegadas, de 1 polegada ou de meia polegada para fazer esse passe de rosca. O importante é a gente fazer também a porca nessa mesma bitola. Mas quando nós vamos copiar uma rosca que já temos ou fazer um parafuso, por exemplo, aí a pessoa chega para você com um determinado parafuso e diz: eu quero aqui uma rosca de 1,5, um determinado tipo de ferro aí que é para mim copiar lá rosca lá é 1,5. Você tem que saber também qual a bitola que já tem lá. Você pode ter aí a rosca de 1,5, 8 milímetros, 10 milímetros, que é a bitola desse parafuso, desse ferro aí que você quer roscar. Então você tem que saber também. E quando você quer fazer uma rosca comum e você vai fazer a porca, geralmente você vai escolher quais a melhor para você fazer. Eu vou pegar ali um parafuso e pegar o pente de rosca também, que ele é importantíssimo quando nós queremos copiar uma rosca. Vou pegar e já mostro para vocês. Então vou mostrar para vocês, olha, esse parafuso é um parafuso 10 por 1,5. Então quer dizer que o corpo dele, o diâmetro dele é de 10 milímetros, rosca de passe 1,5. Agora observa que esse macho é um macho de 8 milímetros por 1,5. Vou ver se a câmera vai pegar ele aí. Não vai pegar não, o zoom aqui é ruim, mas eu meço para vocês verem. Então olha para vocês verem que as roscas dele, olha, a gente quando vai comparar uma rosca, o parafuso, a gente pode colocar aqui e ver se ela bateu certinho, se encaixou certo. Observe aí que a rosca encaixou, mas esse macho é de 8 milímetros e o nosso parafuso é de 10. Então olha para vocês verem aqui o macho, olha. Olha, mais ou menos 8 milímetros. Olha aí, 8 milímetros. Agora, olha o nosso parafuso. De 8 aqui ele não passa, olha. Então, ele vai aqui para 9 e pouco aí, 10 milímetros, digamos assim, a rosca dele. Então, para vocês verem que a bitola do parafuso não influi. Eu posso ter parafuso de 8 por 1,5 e de 10 por 1,5. É o fio de rosca. Se eu passar esse macho aqui, no fio de rosca ele vai encaixar, mas na bitola não vai encaixar. Então tem que ter também um macho de 10 por 1,5. Ou uma porca de 10 por 1,5 para mim colocar esse parafuso, se fosse o caso. Então quando nós vamos fazer também um tipo de rosca, eu já preparei um material aqui só para a gente fazer uma pequena demonstração. Que o pessoal está falando assim: ah, mas tu está mostrando os vídeos e ainda não mostrou nada fazendo. Olha, primeiro eu mostrei só para vocês terem uma ideia de como é. Então eu não tinha um material de traçagem mais claro, passei esse aqui mesmo escuro que tem ali, mas vai estar para vocês entenderem. Então aqui eu vou fazer aquela rosca que eu falei para vocês,
de 4 milímetros. Então, aqui quando eu estiver passando o passe aqui de 4 milímetros que eu escolhi, a minha ferramenta quadrada, que eu vou fazer a rosca quadrada, ela tem que ter também de 4 milímetros. Eu vou pegar ali um caderno e fazer um rascunho e explicar. Então vamos lá, olha. A minha rosca quadrada de 4 milímetros, a ferramenta aqui que vai dar esse passo, ela tem que ser 4 milímetros. Então quando eu passar aqui, ela vai estar passando só nesses pontos aqui, arrancando o material. E deixando essa outra parte alta do dente da rosca aí, também de 4 milímetros. Se eu escolher um passe de 4 milímetros e a minha ferramenta tiver 3, essa parte aqui que eu estou passando a ferramenta vai ficar com 3. Mas essa parte aqui, ela vai ganhar mais 1 milímetro. Não vai ter 3 aqui, vai ter 4. E aí vai ter aquele problema quando eu fizer essa rosca. Então, se eu estou passando aqui a ferramenta para um passe de 4 milímetros, essa ferramenta tem que ter 4 milímetros para aqui também ficar 4 milímetros exatos. Esse mesmo passe aí também vai ser a rosca trapezoidal. Só vai mudar a diferença da ferramenta. Geralmente a trapezoidal, por exemplo, aqui ela vai ter 4 milímetros e aqui ela vai ter a diferença para fazer esse trapézio aí de 2 milímetros ou o que for. A mesma coisa vai ser essa aqui também, a de dente de serra. Entenderam? Essa aqui também vai ter 4 milímetros dessa ponta nessa ponta. E também a ferramenta ela vai afundar aqui 4 milímetros. Então, essa é a diferença. Essa rosca aqui, às vezes, o pessoal até afunda ela um pouco mais. Por exemplo, aqui tem 4, afunda um pouco mais. Aqui, geralmente, por exemplo, aqui, se ela tem um passe de 4 milímetros, aqui também vai ter o rebaixo de 4 milímetros. Essa e essa e essa é o mesmo passe de rosca. O que nós mudamos aqui foi a ferramenta. Então é aquilo que eu expliquei para vocês. Lá nós não vamos achar um passe de rosca quadrada. O que nós vamos achar lá é o passe de rosca de acordo com o que a gente quer. Ah, nós queremos aí um passe de rosca quadrada de 2 milímetros. Nós temos que escolher lá o passe de 2 milímetros e escolher aqui a ferramenta quadrada. Ah, eu quero um passe de rosca de 1,5 quadrado. Em vez de eu fazer essa ponta na ferramenta, eu vou ter que fazer uma ferramenta quadrada. Quer ver para vocês verem aqui? Ó. Então essa é uma ferramenta para fazer a rosca interna. Aqui na ponta dela, aqui, ó, vocês percebem que esse ângulo aqui é igual para todas as roscas. Então quando eu quero uma rosca de 1,5, eu só afundo aqui 1,5 milímetro. Não posso direto colocar 1,5 milímetro que vai arrebentar tudo, né? Tem que colocar aos poucos, de acordo com o tipo de material. Então, quando eu quero de 4 milímetros, basta eu afundar um pouco mais esses 4 milímetros, sim, aos poucos, né? Se eu pegar aqui, eu vou fazer uma rosca de 1,5, e depois que eu passar de 1,5, eu começo a abrir mais essa rosca. E eu escolhi lá, por exemplo, eu escolhi o passe de 1,5, e eu afundar demais essa ferramenta, ela começa a comer o parafuso. Por exemplo aqui, olha, esse parafuso tem rosca de um fio de 1,5. Eu cheguei 1,5 milímetro aqui, eu já afinei aqui essa borda do parafuso, o suficiente. Se eu colocar, aterrar mais essa ferramenta, eu começo a rebaixar isso aqui, vai começando a afinar o parafuso. Entenderam? Então, para mim fazer uma rosca de 4 milímetros, eu tenho que colocar lá o avanço de 4 milímetros. Se eu colocar de 1,5 e avançar aqui, aprofundar essa ferramenta e aprofundando ela até chegar aos 4 milímetros, eu vou estar afundando esse parafuso aqui, arrancando ele, essa rosca, e refazendo outra. Então, para não ficar muito longo, vamos fazer essa rosca aqui, ó, quadrada, só para a gente ter uma noção. Então, eu vou colocar o torno primeiramente lento, aí a 40 RPM, só para vocês verem, para a gente ter uma noção de como ela vai ficar. Aí depois eu vou avançar ele aos poucos. Quanto mais rápido essa velocidade, mais prática você tem que ter, porque senão um avanço de 4 milímetros, ele é muito rápido. Digamos assim, se o torno está 250 RPM, você termina, se você não tiver agilidade, você termina deixando, e essa rosca ela for curta, você termina deixando a ferramenta bater aqui na placa, bagunça tudo. Então comece a fazer aos poucos, igual eu vou mostrar para vocês aqui. Eu não tenho prática ainda de estar fazendo rosca, eu vou fazer quase. Nem todo serviço que eu faço eu não mostro aqui para vocês, que eu não tenho aquela prática, aquela agilidade igual os amigos que tem aí. Um exemplo aí que eu mostro, sempre falo para vocês aqui, o Leandro Torneiro, vocês viram, ele tem uma praticidade danada. Mas aquilo ali é anos de treino, você está ali direto no torno. E como eu sempre falo para vocês, nunca esqueça do cuidado com o torno. Ou com qualquer outra ferramenta de trabalho, a gente tem que ter o máximo cuidado. Então vamos lá, interpretar a tabela lá, como ela está, para a gente fazer essa rosca de 4 milímetros. Então na minha tabela aqui, acho que não vai dar para pegar aí. Mas está dizendo aqui, ó, C 4 milímetros.
Então olha a minha seta aqui, olha a seta aqui. Eu esqueço lá o avanço, eu não estou mexendo com o avanço. Então agora, eu vou mexer agora com o passe de rosca. Então agora, como eu falei para vocês naquele outro vídeo lá, para cima aqui, eu vou estar rodando aqui para fazer o passe de rosca. Para baixo, eu vou descer o fuso. Se vocês tiverem um torno igual e vocês desceram o fuso, perceber que ele não desceu completamente, é porque ele ainda não engrenou correto. Quando vocês baixar aqui também, às vezes não vai baixar correto, porque ele não engrenou. Você dá uma giradinha na placa e ela vai cair, vocês vão poder baixar isso aqui. Então está dizendo que eu tenho que colocar no C. Então, eu volto aqui, puxo, deixa eu ver aqui. Esse é o C, não, aqui é o D. Pronto. Olha aí. O C aí, olha. Pronto. Então eu escolhi o C e olha a minha setinha ali indicando o passe de 4 milímetros. Então vamos fazer lá a nossa rosca. Então, nesse caso aqui, a minha ferramenta vai ser o bedame. Eu vou tirar aos pouquinhos. Tem que ser uma ferramenta boa. Eu vou usar aqui no caso o bedame. Olha, esse bedame aqui, ele tem 3 milímetros e pouco. Ele tem 3 milímetros e pouco. Como eu falei para vocês, o passe de rosca lá vai ser aproximado, porque eu não tenho aquele recâmbio lá para fazer 4 correto. Então vai ser 3 milímetros e pouco. Então nós vamos ver aqui se aproximar. Se aproximou é porque tanto a ferramenta quanto o passe lá está correto. Se eu, como eu falei para vocês, se a minha ferramenta aqui tiver 3 milímetros, mas eu coloquei um passe de 4, a ferramenta vai estar entrando, abrindo um raso de 3 milímetros, e aqui vai ter mais de 4, por causa que o que faltou na ferramenta vem para essa parte aqui que ficou sem enroscar. Então, vou colocar ali a câmera posicionada e vamos começar. Então, eu já zerei a minha ferramenta na peça, encostei ela aqui, zerei. Aqui agora, eu não posso mais mexer aqui, não vou mexer em avanço, é tanto que ele nem engrena, olha. O torno tem a proteção para ele nem engrenar, para não quebrar, bagunçar tudo. Aqui, eu baixei, marrei ele aqui, porque esse torno ele anda escapando, eu baixei. E aqui, pronto. Já escolhi tudo certinho ali. Agora, escolhi a velocidade baixa, 40 RPM, como falei para vocês. E vamos lá fazer o trabalho. Então, meu controle agora é ligar o torno, dar esse passo até o ponto que eu quero. Quando chegar nesse ponto que eu quero, eu tenho que afastar minha ferramenta e reverter o torno. Porque se eu não afastar a ferramenta, o torno ele tem uma folga no castelo. Ele volta bagunçando aquela rosca que eu fiz e até quebra a ferramenta. Porque ele não vai voltar certinho no mesmo ponto. Sem falar que mesmo se ele voltasse no mesmo ponto, essa ferramenta vai estar voltando ao contrário, né? Ela não vai estar certa aí. E tem a diferença que eu falei para vocês. Então quando ela chegar aqui, eu vou afastar. Para mim ter esse controle, daqui a pouco eu mostro para vocês ali no nônio dele, no controle dele, para mim ter uma noção de quanto eu voltei. Para mim a hora que eu chegar aqui novamente, eu voltar para o ponto que estava e avançar mais um pouco. Então vocês já viram aí mais ou menos como é que é. Muito lento aí. Agora eu vou aumentar a velocidade um pouco mais. Agora a 65 RPM. Ainda está pegando só a pontinha da ferramenta. Daqui a pouco a gente vai medir. Então vocês perceberam que já está um pouco mais rápido. Então a tensão aumenta nesse momento.
Então, para vocês verem aqui, olha, o avanço aqui, eu deixei aqui em 0. Então, eu avanço aqui, ele vai estar avançando aqui 0,25. Avançando 0,25. Quando eu chegar no final lá da ferramenta, no final da rosca que eu quero, eu tenho que voltar essa ferramenta e voltar o torno. Então, ele vai voltar para o início. Eu tenho que dar o reverso nele. Aí, o tanto que eu voltei aqui, por exemplo, eu voltei aqui meia volta. Eu vou voltar aqui de novo. Para o ponto que eu tinha avançado, por exemplo, se eu deixei em 0 e tinha avançado 0,25, ia estar aí. Então, agora eu vou avançar para este ponto aqui. Entenderam? Então vai ser desse jeito. Eu vou dar mais um passo ali, nós já mede. Pronto, aqui já dá pra gente ver. Dá pra gente ver aí a rosca. Olha, vamos medir aqui o fio dela aqui. Aqui. Deu 3,4. Exatamente o mesmo da ferramenta aí, olha. A ferramenta tem uma folgazinha também. 3,1. 3,1. Olha, dá a impressão de que a ferramenta está mais larga. Entenderam? Dá a impressão que a ferramenta está mais larga. Por causa que está pintado, tem as bordazinhas. Então eu vou dar mais uns passos aqui e vou mostrando a vocês. Deixar agora com a velocidade de 100 RPM para vocês observar. Então olha aí, olha, eu já tenho quase 2 milímetros de profundidade aí no material. Como eu falei para vocês, dá a impressão que o rebaixo está mais largo do que aqui. Mas aqui está mais largo um pouquinho. Eu vou passar a lixa aqui para a gente observar. Eu vou desengrenar o torno e fazer isso aí. Pronto, agora eu limpei, vai dar para vocês visualizar melhor. Então olha, a parte de dentro aqui, que é a parte onde a ferramenta entrou, eu tenho isso aqui, ó, 3,1,60. E a parte onde ela ficou, eu tenho 3,5. Então vocês veem que há uma diferença. Há uma diferença por causa que a ferramenta não está compatível. Então a ferramenta tinha que ter um pouquinho mais de espessura nela aqui. Porque lá, como eu falei para vocês, por causa do recâmbio, ela não bateu os 4 milímetros certinho. Então, por isso, essa diferença. E o que eu coloquei aqui, olha, de profundidade, eu tenho aqui 1,2 milímetros. Então, a questão agora é o seguinte. E se esse parafuso nosso aí não deu certo? Por exemplo aí. Se ele não deu certo, não está na bitola certa aí, tanto de tamanho quanto o que nós queremos fazer. A profundidade. O que eu faço agora, já que eu desengrenei o torno, tudo? Então eu tenho que engrenar o torno, aproximar essa ferramenta aqui, e aí eu deixo ela afastada, avanço o carro e retorno o carro. Aí eu avanço o carro um pouquinho e observo se a ferramenta parou
no ponto certo. A hora que eu encostar a ferramenta, eu vou observar se ela parou no ponto certo dessa cava aqui. Se ela não parou nesse ponto certo, se ela não parou aí no ponto exato, eu tenho que pegar e dar um pequeno avanço aqui no carro superior. Eu dou um pequeno avanço até ela cair naquele canto. Aí eu recuo esse carro de novo e torno a avançar ele e vejo se não encosta a ferramenta ainda para passar por dentro, só por fora. E observe se essa ferramenta está agora casando no ponto certo. Pronto, se ela casou, aí pronto. Se essa ferramenta casou e eu quero alongar mais, então eu tenho que começar o passo da mesma forma que eu tinha começado antes. Eu tenho que começar ele, se eu comecei com 0,25, eu tenho que começar ele com 0,25 e chegar até aquele ponto que eu quero. Eu não posso, porque aqui está aqui, eu já afundei aqui 1 milímetro, eu já descontar esse 1 milímetro aqui, que quando se eu for crescer mais isso aqui, quando essa ferramenta chegar aqui, essa ferramenta vai enroscar aqui, vai muito material aqui. Então eu tenho que começar tudo do começo, passando a ferramenta toda até encostar em tudo para chegar lá. Eu não posso já aprofundar aqui 1 milímetro que eu já tirei e para chegar aqui crescer mais ela. Não posso, eu tenho que... No caso aqui, que essa parte aqui ficou um pouco mais grossa, dá para mim consertar com essa ferramenta? Dá. Se eu avançar ela aqui um pouquinho, eu consigo tirar esse pouquinho que está aqui e aí fazer com que tanto a parte de dentro quanto a de fora fique igual. Nesse caso aqui, dá certo consertar. No caso que a parte de dentro, no caso a ferramenta já está mais larga, aí não daria para consertar. Se eu estivesse fazendo uma rosca aqui, digamos aí uma rosca de 2 entradas, e ao invés de eu escolher aqui esse passe de 4, eu ia escolher o passe de 8 com uma ferramenta de 4. Então eu ia dar o passe aqui de 8 com essa ferramenta de 4, ia ficar uma vaga aqui no meio, sem tirar material. Aí quando eu chegasse aqui, que terminasse esse primeiro passe aí que eu dei, já aprofundei até o ponto que eu queria, que eu ia fazer a outra rosca, aí agora bastaria avançar a ferramenta mais 4 milímetros, que é a espessura da ferramenta. Eu encostava ela aqui nessa rosca aqui, que eu já tinha feito por fora, e avançava ela 4 milímetros, para ela não pegar mais nesse ponto que está pegando, e sim naquele outro ponto. Agora eu tinha que começar novamente do começo, rebaixando essa que está sem rebaixo, até as duas ficarem iguais. Não posso fazer as duas de vez, vai estar atrapalhando. Eu faço uma, faço a outra, então vou estar trabalhando muito na ferramenta. Assim eu faço primeiro uma. Aqui agora não dá mais para mim fazer a outra, porque eu já escolhi passe de 4 e a ferramenta tem 4. Eu tenho que escolher o passe de 8 e a ferramenta com metade, para mim dar esse passo. A mesma rosca que eu mostrei para vocês aqui, olha, ela poderia ser trapezoidal ou poderia ser dente de serra. O que mudou foi a ferramenta. O passe lá é a mesma coisa. Então vocês aprenderam que não tem rosca quadrada no torno. Não tem tabela de rosca quadrada. Tem tabela lá de passe em milímetro ou em polegada e nós vamos escolher de acordo com o querer. Então pessoal, depois eu vou dar mais uma trabalhada nessa rosca. Vocês viram aí como é. Demora um pouco. É só para experimento nosso. E depois a gente vai fazer a porca para ela. Então, como vai ser essa porca que nós vamos fazer para ela? Então, isso aí a gente vai aprender no próximo trabalho sobre isso aqui. Então, espero que vocês estejam gostando. Esses vídeos sobre esse assunto é um pouco longo e um pouco mais demorado também. Então, muito obrigado a vocês e até a próxima.